paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Me chamo Arthur, e quero contar uma batalha que passei e estou passando, e creio que pode ajudar os irmãos a discernir e a entender o mundo espiritual. Também falarei sobre os meios que Satanás usa para parar o crente. Eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, mas não recebia. Fiquei muito triste, e só lamentava em todas as minhas orações, e não intercedia porque estava muito triste, mas era uma tristeza maior, e vinha com desânimo e falta de fé em buscar o batismo, e eu chorava muito nas orações. Eu andava meio triste. Eu havia pedido que o Senhor esclarecesse para mim de onde vinha o desânimo e a tristeza. Até que um dia, uma irmã falou que o que estava se passando era uma guerra espiritual contra principados e potestades. Ela disse que a única forma era guerrear. Perguntei a ela quais eram as áreas em que esses demônios trabalhavam. Ela disse que eram dos ares e dos mares. Os dos ares queriam impedir meu chamado e queriam impedir minhas orações de subir. Os dos mares estavam furiosos, pois almas estavam saindo de prisões nas águas. Eu estava mexendo no ninho dos demônios. Também disse que o inferno todo sabia o que Deus tem na minha vida. E perguntei como eles sabiam. E ela disse que era mistério, mas que Deus iria revelar se eu o buscasse. Também disse para eu vigiar, porque grande era a seta. Eu não tinha costume de repreender os demônios nas minhas orações, somente os que influenciam na minha família. Nem tinha costume de interceder por muitas pessoas, somente minha família e algumas almas que não se converteram. Mas as orações estavam movendo. O tempo de busca também estava incomodando os demônios. Então eu passei a repreender esses demônios que se levantaram contra mim. E então essa tristeza passou. Outro dia eu recebi uma seta de desânimo muito forte, e estava triste e desanimado. Acredito que essa foi a seta que a irmã falou para vigiar. E então eu comecei a repreender e expulsar a seta. No início foi difícil, pois o desânimo abaixa a fé, mas é preciso lutar. Quem não lutar será pego pelas legiões de demônios. Mas perseverei nisso e nada aconteceu. Fui orando na mente enquanto fazia o que tinha que fazer em casa. Eu disse para Deus que não era batizado com o Espírito Santo ainda, e que não era como o pastor Kenzo, Robert, Elder, o irmão Jadiel e a irmã Kézia. E não sabia por que essa luta tão grande estava sendo permitida. Mas o Senhor não permite mais do que a gente suporta. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aos poucos foi passando o efeito da seta, e estava alegre e animado de novo. Jesus é bom. Glória a Deus. Hoje não sinto mais esses efeitos das batalhas, pois aprendi que era preciso repreender. Eu não repreendia muito por achar que eu estava com nível baixo no mundo espiritual. Mas Satanás que não quer ser queimado e põe isso na nossa mente. Compreendi com tudo isso que o mundo espiritual não é brincadeira. O Senhor está me ensinando sobre o mundo espiritual. Estou aprendendo sobre essa dimensão na prática agora. E percebi que quem não orar muito, quem viver uma vida dupla, pessoas que estão brincando irão cair. Satanás irá tragá-los. O mundo espiritual não é brincadeira. Vamos acordar e nos preparar, igreja. Satanás pode usar as seguintes formas para nos derrubar. Ele pode lançar dardos de desânimo e tristeza para nos parar. Assim foi comigo. Ou também dardos de suicídios. Ele pode usar perseguições físicas e verbais. Ele pode usar dardos de confusão doutrinária, nos fazendo achar que a santidade não importa, que pode fazer coisas que desagradam a Deus, e nos levar a crer em heresias, e pode usar dardos de enfermidades para nos fazer parar de orar. O cristão irá combater esses dardos com oração, santidade, vigilância e resistência. Os dardos podem vir pelos próprios demônios ou estão escondidos na sensualidade, jogos, filmes, músicas mundanas, tecnologia, redes sociais, e espreitam todos os que abrirem a brecha e não vigiarem. Esses serão acertados. Então cabe ao crente estar sempre alerta em relação a isso. Também aprendi algo sobre os pensamentos impuros. A sua grande maioria vem por dardos malignos. O crente que é muito atacado com maus pensamentos deve jejuar e orar muito, andar em espírito e repreender os dardos e pensamentos impuros. Claro que tem os da mente humana, mas a maioria avassaladora vem por dardos. Então você deve vencer esses dardos e andar em santidade, oração, jejum e vigilância. Se você falhar nisso, estará abrindo brechas. Tente ficar com o pensamento ligado no mundo espiritual, sempre atento. Assim conseguirá neutralizar os dardos. Quando picamos, as armaduras saem. Então é necessário que vigiemos o máximo. Outra coisa que aprendi e me veio à memória agora no momento em que escrevo esse relato, é que muitas lutas se vencem combatendo e resistindo a elas.
Pois está escrito em Tiago 4:7, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você precisará resistir e lutar, até que em um momento Satanás terá que fugir. Uma coisa que aprendi com meu pai na fé Elder Loemba foi que, para sentirmos a presença de Deus, precisamos ficar ligados espiritualmente quando não estamos orando ou lendo a Bíblia. Temos que dar atenção ao Espírito Santo, orar na mente, louvar na mente, pensar nas coisas espirituais e coisas assim, pois ele tem ciúmes e quer atenção. Se a gente não der atenção a ele durante o dia, vamos ter que insistir muito para ele manifestar a sua presença. Insistir até ele ver que realmente queremos. Essas são as palavras que senti de trazer para despertamento da igreja. Deus abençoe a todos.